mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar. Enquanto houver fôlego, vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida do trabalho, Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja, Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado, Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como você venceu, você vai dizer assim: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida de mim, Ele cuida de mim. A paz de Cristo, um bom domingo, que Deus possa estar abençoando, fortalecendo, guardando a vida de cada irmão, sustentando a vida de cada um, cada familiar. Tem um primo meu que está pensando que está também com esse negócio aí, mas eu tenho orado por ele. Ele está, graças a Deus, reagindo, está bem, mas tem orado. Amém? Agradeço os irmãos aí a fidelidade. Ainda não peguei as entradas, tá com o diácono Carlinho. Vou ver se essa semana a gente faz o depósito lá do dízimo da catedral, paga o pastor Draud, né, o nosso contador. Que Deus abençoe os irmãos aí rica e abundantemente. Amém? Quero agradecer aos irmãos por tudo.
Que Deus possa abençoar as nossas vidas rica e abundantemente. Como eu falei para os irmãos na quarta-feira, e foi um anúncio escrito, e volto a falar com os irmãos, nós vamos tentar colocar o nosso culto de quarta-feira ao vivo. Como isso vai acontecer, eu não sei. A Estezinha tá vendo aí, ela falou que tem um programa que dá para fazer. Vou ver se na segunda-feira eu faço um teste com o Diácono Carlinhos e passo para os irmãos, tá bom? O link direitinho, eu não entendo muito bem sobre isso, mas tem como fazer, eu vejo muita gente fazendo, para ver se a gente se vê, né? Ela falou que dá para todos os irmãos participarem, né, ao vivo, a gente vê um horário aí que vai ser bom para os irmãos, tá bom? Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Como eu falei para os irmãos, vamos continuar aqui no nosso estudo, no livro de Samuel. Abre a tua Bíblia no capítulo 16, mas eu quero relembrar os irmãos do capítulo 15, dos últimos 2 versículos desse capítulo 15, a gente vê que praticamente ali foi o ponto final da vida de Saul. Deus reprova Saul, Samuel reprova Saul, e era o fim, né, do caminho ali dele como rei de Israel. A gente vê isso aí no capítulo 15, versículo 35a. Quer dizer, Samuel sai de cena da vida de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Quer dizer, Saul perdeu totalmente o vínculo com o homem mais importante da vida dele. Isso aqui ficou Tente imaginar o melhor amigo que você tem, porque no meu entender, o melhor amigo de Saul, alguém que queria mais bem de Saul, mais do que qualquer pessoa, era Samuel. E aqui esse versículo diz que eles não iriam ter mais contatos. Samuel não ia mais falar da parte do Senhor para Saul. Eu acho isso aqui muito triste. E Deus se entristeceu de haver constituído, né, Saul rei sobre Israel. Versículo 15, né, capítulo 15, versículo 35, na parte B. Quer dizer, o Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Quer dizer, Samuel, ele vai para sua cidade, em Ramá, aí no capítulo 34, versículo 34a, e Saul foi para sua casa em Gibeá, no versículo 34, na parte B. Essa expressão nunca mais... Pessoal, você viu? Eu achei isso aqui nunca mais. Saul iria se encontrar ou receber uma notícia de Samuel da parte do Senhor. E a gente vê no versículo 35, na parte B, que Samuel tinha pena de Saul. A gente vê aqui no versículo 1, do capítulo 16, que Deus diz: até quando, rapaz? Até quando tu vai ter penas de Saul? Quer dizer, vemos aqui no capítulo 16, do versículo 1, nós vemos Deus ainda usando a voz profética de Samuel para uma nova missão. A missão praticamente com Saul acabou. Que Deus tinha que fazer através dele, apesar que nós vamos ver que ele aparece ainda na história. Deus ainda deixa ele participar da história, mas para um outro fim, que é preparar o novo rei de Israel. Então, a voz profética, ela continuava na missão dela. Qual era a missão dela? Foi o versículo de número 1 do capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Não é isso, Beto? Então, o que Deus estava falando? Eu escolhi alguém para ser rei de Israel. Dentre os 8 filhos de Jessé tinha 8 filhos. Eu escolhi um que vai ser o novo rei de Israel.
Samuel, ele sabia que se Saul soubesse da sua missão, o que ele ia fazer com ele? No versículo 2, irmã Tereza. O que diz aí? Ele diz que se ele soubesse, ele diz assim, disse Samuel, como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Se Saul souber que eu vim aqui para separar alguém, um novo rei, ele vai me matar. Não é isso? Porque Samuel, ele sabia que mesmo nos momentos em que Saul era orientado por Deus, ele não obedecia. Imagina agora sem a orientação de Deus. Alguém que está no caminho do Senhor igual ele estava, tinha a orientação de Samuel, ele não obedecia. Imagina agora ele sem. Quer dizer, como estava a vida espiritual de Saul? Leia aí o capítulo 16, versículo 14. Tendo se retirado de Saul, quem se retirou? O Espírito do Senhor. Da parte deste, um espírito maligno o atormentava. No momento em que o Espírito Santo sai, não age mais, não convence mais, não consegue convencer, orientar mais, Deus tira o espírito e a vida espiritual de Saul entra um espírito ali maligno, né, que atormentava a vida de Saul. Vemos nos versículos de 4 a 5, Samuel chega a Belém e convida os anciões e a família de Jessé para o sacrifício. Até então, né, é bom a gente se lembrar disso, até então ninguém sabia o que ia acontecer. Para eles, era apenas Samuel estava indo ali para o sacrifício. Eles não sabiam o que estava para acontecer, o que Deus estava... Eles não tinham noção. Quer dizer, até mesmo nem Samuel ele sabia quem era o novo rei. Quem seria o novo rei. Nós podemos ver isso aí no versículo 6 do capítulo 16. Sucedeu que entrando ele quem? Eliabe, que era um dos filhos de Jessé, disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Então até mesmo a gente vê que Samuel ele era um homem tremendo, usado por Deus, mas quando ele vê Eliabe, ele fala, certamente, eu tenho certeza que aí está o escolhido do Senhor. Né? Só que a expressão certamente que ele usa aqui, até mesmo ele sendo profeta, ele está sujeito a erro na escolha. Qualquer um. Quantos de nós já não escolheu Eliabe? O que é escolher Eliabe? Né? Quem escolhe Eliabe, assim mesmo, até como Samuel escolheu, escolhe segundo a aparência. Por que ele diz? Viu Eliabe, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Quer dizer, ele olha aquele homem bonito, né? Ele viu aquele homem bonito, falou, aí está ungido. Deus falou, não é esse não. Quer dizer, quem de nós às vezes não escolhe pela aparência? Eu já não vejo, né, por exemplo, o nosso juiz Sérgio Moro como eu vi à primeira vista. A gente olhava a aparência, uma aparência de alguém justo, uma aparência de alguém completamente íntegro, completamente comprometido com a verdade. Eu já fico meio assim, porque o maior problema do ser humano, o maior problema nosso é a escolha pela aparência. Nós temos essa a tendência. O que Deus disse a Samuel no versículo 7? O que Deus disse a ele? Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, porque ele tinha visto o quê? A aparência. Nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então, o mais importante não era a aparência física. Quer dizer,
Samuel só olhou a casca, só a aparência. Quem já não comprou, né, uma maçã, as irmãs aí, os irmãos, quem já comprou uma fruta? Isso acontece muito com a maçã, com o abacate também. Aí você olha assim por fora, a fruta tá linda. Aí quando você corta a fruta, olha o interior da fruta, o que acontece? A fruta está estragada, podre. Assim também é o ser humano. Às vezes a gente olha muito a aparência, julga muito pela aparência. Né? Olhamos só o que está fora, o exterior. Né? Tem muita gente bonitinha, fala inglês, fala várias línguas, aparentemente é educado, né? Aparentemente tu olha assim, caramba, né? Aquele jeitinho, fulano fala várias línguas, fulano é não sei o que, é rico, tem dinheiro, é isso, é aquilo. Né? A gente olha, né, os carrão, a casarão, né? A gente, poxa, é feliz, a gente tem esperança, fulano é feliz por causa disso, por causa aquilo que a gente vê. Mas aquilo que a gente vê não é o que Deus vê. Porque Deus, ele olha, é o coração humano. Que tem muita gente que tem aparência, mas por dentro, estragado, perverso. Lembra no início, quando nós vimos a aparência de Saul? Saul era um dos caras mais sobressaía sobre todo Israel. Cabelo bonito, né? Não sei que cor eram os olhos dele, não sei se era verde, azul, castanho, preto. Ele chamava atenção, devia ser um louro lindo. Mas a gente viu depois o coração de Saul. Certamente Deus estava orientando a Samuel, olha, não olha para a aparência não, cara. Eu não estou olhando para a aparência. Não é verdade? Todos nós, seres humanos, somos capazes de enxergar só o exterior humano. Só Deus conhece o interior. Quem aqui já não foi enganado por alguém? Pô, fulano me enganou, cara. Ou quem já não ouviu a seguinte frase: se eu soubesse que você era assim, eu não te namorava. Não tinha nem ficado noivo contigo. Se soubesse que você era assim, não tinha casado com você. Ué, e antes do casamento? Meu príncipe lindo, você é linda, você é linda, você é lindo. Meu gato, minha gata. Depois que casa é que vai ver aqui, ó. Aí fala, poxa, se eu soubesse que era assim, mas por quê? A aparência. Casa pela beleza, casa porque é bonito. Eu ouvi o diácono Renato falando que ele sempre usava isso nas mensagens que ele falava para casais. Quando você for casar com a menina, você pergunta os pais da menina como é que ela é para os pais. Porque como ela é para os pais, ela vai ser para o marido. Dificilmente será diferente. Quer dizer, Deus estava dizendo a Samuel, só eu conheço o coração dos homens. Por isso que a Bíblia não manda a gente julgar ninguém. Porque normalmente nos julgamentos há muito erro. A gente vê isso no Supremo Tribunal Federal, que é a instância maior da justiça do nosso país. A gente vê que eles são capazes de erro, muito mais a gente. A gente, como cristão também, às vezes julgamos muito pela aparência. Às vezes a pessoa não fala direito, não tem um português perfeito. Às vezes não tem uma condição de se vestir bem. Às vezes não tem condições de comprar nenhum sapato. Aí olha assim. Quer dizer, dificilmente os líderes da igreja de hoje escolheriam pescadores para serem seus pastores. Ou você acha que não? Tem que falar teologia, tem que falar inglês, tem que saber falar um pouco de hebraico, aramaico,
não pode ser muito pentecostal, cheio de limitações. A gente vê que Jesus faz completamente, porque Jesus conhecia cada apóstolo, cada homem daqueles que viria a ser seus apóstolos. Apesar de, mesmo ele conhecer o coração de Judas, ele deixou Judas caminhar com ele. Mas ele conhecia o coração de Judas. Os 7 filhos de Jessé foram rejeitados pelo Senhor. Os 7. A gente vê aqui no capítulo 16, versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu esses. Boa pinta, fala inglês, francês, soldados do exército de Saul. Eram soldados, eram... Eu acho isso interessante, cara, como é que a Bíblia é maravilhosa. Qual foi a última pergunta de Samuel a Jessé, no versículo 11? Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Quer dizer, falta o caçula. Falta o que está lá cuidando da ovelha. Falta aquele que está lá, que ninguém até o momento não estava lembrando dele. Tem o último que está cuidando das ovelhas. Até então eles estavam pensando ali, Deus é tremendo, né? Que eles estavam pensando assim, poxa, vamos buscar lá Davi, porque vai ter um jantar, senão a janta não vai sair. Estavam pensando nisso. Aí Samuel faz o que no versículo 11? Samuel manda chamar Saul, o último filho de Jessé. Chama esse último aí. Chama esse daí, esse último que está cuidando aí de ovelha lá. Deve estar fedendo, está no meio do mato. Quer dizer, Deus disse o que a Samuel? Que coisa linda, né? No versículo... Até então eles não sabiam. Até então Davi entra, senta na mesa. Quando ele senta, né, Deus fala com Samuel. O que Deus fala com ele no versículo 12? Então mandou chamá-lo e fê-lo se entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Também. Mas o mais importante era o coração. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Pois este é o rei que eu escolhi. Não são vocês que escolhem, sou eu que escolho. A gente vê que muita coisa, né, que Deus, a escolha de Deus é totalmente diferente da do ser humano. Deus escolhe quem abençoar, Deus escolhe quem prosperar, Deus escolhe quem Ele usar, Deus usa quem Ele quer, Deus faz o que Ele quer, senão Ele não seria soberano. Mas interessante aqui que ele escolhe aquele que eles menos pensavam, não escolheu nenhum dos 2 soldados, acho que Eliabes e Samar, depois eram soldados do exército de Saul, já eram rapazes, homens, né, de soldados de guerra. Não escolhe eles, apesar da aparência deles, não escolhe, mas escolhe o mais moço da família. Todo mundo pensando que era o mais velho. Deve ser o primogênito, deve ser o irmão mais velho. Não, Deus escolhe, né, o último. O Espírito Santo, naquele momento, faz o quê? O Espírito Santo, aí você vê aí no versículo de número 13, o Espírito Santo, ele possui, né, ele se apossou de Davi. Engraçado que sempre quando Deus ungiu, assim como ele ungiu a Saul, essa expressão, né, o Espírito vem sobre ele para que ele seja
um soldado de guerra. Ele precisa ser alguém capacitado para a guerra, mas capacitado segundo o Espírito de Deus. A força do Espírito, o poder do Espírito. E nós vamos ver lá na frente como que Davi vai ser usado por Deus. Assim também como Saul também foi. Porque até um certo ponto ele foi usado pelo Espírito do Senhor. Até profetizar, ele profetizou, ele falou da parte do Senhor. Né? Ele falou da parte de Deus. Então, essa mensagem de hoje falou muito ao meu coração. Caramba, como que o ser humano vê pela aparência, julga pela aparência. Erramos porque olhamos só a casca. Não olhamos o conteúdo que está no interior do copo. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 23. Chamou aqueles fariseus de sepulcro caiado. Por fora belo, mas por dentro. Mas Deus conhece esse coração e Deus conhece o teu coração. E o coração de quem está ouvindo essa palavra. E o que Deus quer é que esse coração seja sujeito a Ele. Seja um bom coração. Porque que a Bíblia diz que Davi é o quê? O homem segundo o coração de Deus. Por quê? O coração de Davi é diferente. Totalmente diferente de Saul. E nós vamos ver isso. Que Davi foi totalmente o reinado dele. Nós vamos começar semana que vem falar como que ele vai entrar no palácio, porque aqui ele é ungido rei. Mas como que ele vai entrar? Como que ele vai chegar ao reinado de Israel? Se é pela força, se é matando alguém, se é na ambição. A gente vai ver o coração de Davi, que é o coração que Deus quer que a gente tenha. Né? Bonitinho, aparência, alguém chegar de carrão, isso aí, falar inglês, falar francês, pode até fazer, não estou falando que não tem que estudar teologia, não estou falando que ninguém tem que estudar nada disso, mas isso não revela aqui. Porque Provérbios capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, porque dele procede as fontes da vida. O coração da gente é o que a gente é. Se alguém é soberbo, porque o coração é soberbo. Se alguém é humilde, porque o coração é humilde. Se você vê alguém com um gesto de amor, gesto de bondade, assim como era Jesus, foi o que ele diz, aprendei comigo, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei com ele. Ele ensina o que? A gente ser humilde. Né? Não julgar pela aparência, não julgar ninguém pela aparência. Mas ver os valores interiores do ser humano. O ser humano tem muito valor no seu interior. Que a gente seja alguém rico no interior. Que através das manifestações, daquilo que nós fazemos, nossos atos de bondade, atos de justiças, que alguém possa falar assim, poxa, fulano tem um coração bom, fulano tem um coração que abençoa, fulano tem um coração de Deus, um coração de Cristo. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Tenha uma paz, um bom domingo, logo mais estaremos de volta. Amém? Que Deus possa abençoar vocês rica e abundantemente, no nome de Jesus. E os santos do Senhor digam, baixem. E aqueles que têm o coração puro, diga amém. Ficam na paz. Um abraço a todos. Tenham um bom domingo, em nome de Jesus. Vai acabando vai acabar isso aí em nome de Jesus. Vamos clamar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Será a mensagem de logo mais. Que Deus possa abençoar vocês rica e abundantemente, em nome de Jesus. E a irmã Dina diga, a paz de Cristo.